Muito bom, irmãos. Olha só, nós estamos num tempo de colheita, tá certo? Quando a gente fala dessa questão do que Deus vai fazer nesse ano, na verdade já está fazendo. Nós estamos vendo umas coisas tão lindas já no começo, nesse mês, né? Começou já. Umas coisas maravilhosas de Deus. Mas o que Deus tem dito sobre colheita, não é colheita de lavoura, né? Mas o que nós vamos colher envolve o investimento que nós já fizemos. Mas Deus também disse que muitos iam colher coisa que nem plantou, que é pela misericórdia de Deus, mas para dar uma despertada naquela pessoa. Mas não são todos, né, que vão viver isso dessa forma. Mas é um ano de colheita. E ano de colheita, quando nós começamos a pensar, sempre envolve relacionamento. Sempre. No capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 8, fala assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, o Senhor coloca uma coisa interessante e forte, né? Ele fala: olha, vocês serão minha testemunha. Quer dizer, a vida de vocês vai anunciar, né, a respeito de mim. A nossa vida, vai contar ao mundo que Jesus ressuscitou, que Ele está vivo, que o Espírito Santo está entre nós. Que interessante, né? Por quê? Porque quem entende de coisas espirituais, segundo Paulo, o apóstolo Paulo diz o seguinte: as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, quem não tem o Espírito de Deus, como ele pode discernir as coisas de Deus? Não pode. Mas então como é que vamos ser testemunhas? Como é que as pessoas podem ver Cristo em mim? Como é que eles podem discernir isso? Vamos lá em Gálatas capítulo 5. Vai nos orientar em algumas coisas. Então, ouça bem, colheita para este ano. A colheita está muito ligada ao seu testemunho. Ao seu testemunho dentro de casa, fora de casa, dentro da igreja, na rua, fora de casa, no seu trabalho, fora de casa. Você vai entender como. Aqui no Gálatas capítulo 5, irmãos, capítulo 5, versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, aqui já começa a dar umas dicas para a colheita. A forma como eu devo conviver, como eu devo lidar com as pessoas, sempre com atitude de amor. Não é apenas o estereótipo, irmãos, tem que ter na essência. Porque se eu tenho amor pela pessoa, está aqui dentro isso, eu já sei mais ou menos o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer em relação àquela pessoa. Por quê? Porque eu estou movido por amor, não movido por raiva, por decepção, por inveja, por ciúmes. Não, por amor. E quando a gente pensa nesse pequeno texto, para mim já é assim: meu Deus, mas isso é muito difícil. Aí eu volto em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder. Então, ele disse que esse poder está em mim e você, e ele vai aflorar. Não, ele está dizendo que vem de fora. Receberei, né? Recebereis poder. Então,
eu vou receber poder da parte de Deus que vai me capacitar a ser a testemunha que eu preciso ser para anunciar o Senhor aí fora. Continuando, versículo 19, ele detalha, né? Não tanto, mas ele vai apontando algumas coisas que são naturais do homem, né? Vamos ver aqui. Ora, as obras da carne são manifestas. Lembra, irmãos? Testemunhar, o mundo identificar, significa que alguma coisa tem que manifestar em mim para que a pessoa comece a notar isso, tá certo? Ele não contém visão espiritual. Então ele tem que ver em mim, tem que sair algo através de mim. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Quer dizer, não entrou toda a lista aqui. Coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito. Qual o Espírito do homem? Não. O que o Espírito de Deus vai gerar em nós. Então, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram o quê? A carne. Irmãos, olha para mim. Nós temos até que parar de brincar com esse tipo de expressão. Que expressão? Eu sou assim. O cristão está em constante mudança. Se ele está sendo dirigido pelo Espírito de Deus, ele está sempre em mudança. Estamos num processo de transformação, num processo de mudança, que a palavra de Deus, ela dá o nome de santificação. Tá certo, irmãos? Então, eu queria ser assim bem prático. Irmão, contenda dentro de casa é carne. Você está entendendo? É manifestação das obras da carne. E isso, o que faz? Te põe na posição certa? Não, te tira da posição. Vai ter resultado, vai ter consequência. Às vezes nós ficamos pensando e orando: Deus abençoa meu lar, mas filho, como que vai abençoar o seu lar se você não ajuda? Sabe, parece que tudo virou espiritual. Então, filho, você tem que sair dessa carne aí. E a hora que isso acontecer, a gente enterra você. Porque é assim que acontece, né? Se teu espírito deixar o teu corpo, já era. Estão entendendo? Então, preste bem atenção, irmãos. O Senhor está dizendo um ano de colheita. O ano de colheita envolve testemunho, envolve a sua postura, envolve a forma como você lida com as pessoas, a forma como você está lidando com as tuas coisas, que são coisas que Deus liberou sobre a tua vida. Entenderam? Tudo vem de Deus. Então, como é que você está lidando com isso? Ei, a igreja está vendo, o mundo está vendo, e você às vezes não colhe porque alguma coisa está acontecendo. Estio, escassez, é sinal de bênção? Não, não é. Você sabe disso. Todo o Velho Testamento mostra onde tinha estio, escassez, ausência de chuva, plantio que não crescia. Era o quê? Era pecado no meio do povo. Ué, então
vamos negar tudo isso e inventaram outra coisa. Não, irmãos, porque é o que Deus tem para nós. Deus tem para nós um ano de colheita. Isso significa que envolve ajustes, e ajustes especiais na sua vida. Maneira como você lida com o seu patrão. Esse ano é um ano de colheita. E aqui a palavra fala o seguinte, olha só, versículo 25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Por quê, irmãos? Porque é bom. Por quê? Porque você será beneficiado com isso. Por que eu vou ser beneficiado? Porque Deus está estabelecendo a nova vida que Ele disse que ia estabelecer na sua vida. Então o caminho de Deus é um caminho de santidade, irmãos. É um caminho que precisa de conserto. Ei, conserto. Conserto, está errado, conserta. Agora, se você persiste no erro, entende isso, irmãos? Ouça, quantas vezes eu fui beneficiado financeiramente, não foi pela minha posição social, não foi pelo meu título de pastor, não foi pelo dinheiro que eu tenho, ou pelo dinheiro que eu adquiri. Não, pessoas que chegaram e falaram assim, eu vendo para o Senhor, não precisa abrir crediário. Eu falo, mas como não? Não, eu sei quem o Senhor é. O Senhor pode levar o que o Senhor quiser da minha loja e pagar como o Senhor achar melhor. Fala se isso não é benefício. Estão entendendo? Agora, por que o benefício veio do testemunho? Tem pessoas aqui que foram empregadas, se tornaram empregadas, estavam desempregadas, e foram empregadas por pessoas de dentro da igreja. Nessa época era assim, estava um terrível emprego. E essa pessoa me procurou, eu falei assim, seja uma cristã fiel, Deus vai abrir as portas. Parece que não falou muito, né? Mas a pessoa entendeu. Começou a se dedicar à obra do Senhor aqui dentro da igreja, dando testemunho com a sua família, dando aqui dentro da igreja, né? Mostrando o amor, o cuidado com a família, dando testemunho com os irmãos, sempre carinhosa com as pessoas. O que aconteceu? Uma pessoa foi observando esse jeito de ser dela e falou assim, minha irmã, eu preciso de uma pessoa exatamente como você. Você gostaria de vir trabalhar comigo? Foi empregada. Estão entendendo? Irmãos, e daí vai. Tem muita coisa que a gente poderia falar na questão de colheita nas coisas da vida, do dia a dia. Pessoas que levantam calúnia contra a outra, já vi isso também demais. E aí vem um grupo de pessoas, eu tenho certeza que não foi ele, nós sabemos quem é fulano. Pronto, resolvido. Não entrou nem em ter que provar isso, provar aquilo. Por quê? Por causa do testemunho. Entendem, irmãos? Quantas vezes nós vemos conversa, né? Assim, fulano é certo, fulano você não vê num boteco, fulano você não vê em lugar esquisito, fulano você não vê como esses dias uma pessoa falou assim, pastor, eu nunca te vi numa casa lotérica. Aí eu comecei a rir, né? Que coisa estranha, né? Falar isso. Não, pastor, nunca te vi na casa lotérica, já te vi no correio, pagando conta, já te vi em outros lugares, andando pelo centro, nunca vi sentar na casa lotérica. Aí eu falei assim, mas você está achando que eu faço uma fezinha? Aí eu falei, ele, não é isso. Eu nunca vi o senhor pagar uma conta numa casa lotérica, porque pode se pagar conta em casa lotérica. E eu falei assim, você nunca viu e nunca vai ver. Por quê? Justamente porque podem achar que eu estou entrando e fazendo uma fezinha, né? Um Minas Cali, como é que é? Minas Cap? Minas Cap não precisa entrar lá, né? Acho que vem na rua, né? Então, tem coisas, irmãos, as pessoas precisam, o mundo, ele reage.
você mesmo reage àquilo que você vê. E você também reage àquilo que você não vê. Então, se você tem uma expectativa de uma pessoa agir de determinada maneira com você e ela não age, você estabelece uma ideia sobre ela. É ou não é? Só que o que o Senhor Jesus diz? Ei, você é luz e sal da terra. Você tem que, não se esconde a luz, mas se coloca no lugar para que todos possam ver. Não é assim? Então, as pessoas têm que me ver. Não é ver a figura, não, é ver a sua vida. E poder dizer, aquela pessoa tem vida com Deus. Aquela pessoa tem uma influência divina sobre ela, porque não é possível. Olha como é que ela vive, olha como é que está a casa dela, olha como é que está o trabalho, olha como é que estão as coisas. Irmãos, não estou dizendo que as pessoas vão olhar para nós e vão entender quando houver perfeição, não. Mas as pessoas, elas têm que conhecer a tua história. Você não pode ficar no anonimato. Se você acha que ninguém tem a ver com a sua vida, porque tem gente que fala assim, não, ninguém tem a ver com a minha vida, então deixa de ser cristão, meu irmão. Volta para o mundão, vai lá para as trevas, para ninguém te conhecer, ou te conhecer de forma diferente, né? Por quê? Porque você é luz e sal. Você é testemunha, você tem que ser visto. Tem que ser visto. Vai ser notado. Vai ser criticado por não merecer, vai ser criticado por merecer. Só que se você for criticado por não merecer, Deus vai te honrar. Agora, se você for criticado por merecer, você envergonhou o Evangelho. E isso também tem consequência. Estão entendendo? Faz sentido, irmãos? É coisa prática. O mundo não está no contexto espiritual que nós estamos. Mas o mundo tem que ver através das nossas ações, da nossa palavra, da nossa maneira de se vestir, de tudo que nós somos, eles têm que ver. Você é diferente, mas não é diferente ridículo, é diferente, eu quero ser como você. É isso aí. Estão entendendo? Então, vai acontecer coisas, ouça o que eu estou dizendo para você. Se você não ceder às tentações deste mundo e andar nos princípios divinos como se anda, conduta de vida sobre a terra, você vai entrar em lugares que outros estão há muito tempo querendo entrar e não entraram. Você entra antes. Sabe por quê? Porque o mundo comercial hoje, ele está à busca de pessoas de confiança. Está entendendo? Você pode não ser o melhor, mas se ele puder virar as costas e não ter preocupação, ele contrata você e aplica em você para você ser capacitado, porque você tem caráter. Ouça o que eu estou te dizendo. Deus te coloca em lugares que outros não vão chegar. Entenderam, irmãos? Isso. Você fala assim, mas pastor, eu tenho lutas. Pois é, irmãos. Mas lembre-se, agora é o momento de você não desanimar, né? Não. Por quê? Porque você não está sozinho. Lembra que eu falei, culto anterior? Nós não estamos sozinhos, Deus é conosco. Então está na hora de você ver esse Deus conosco. Você buscar Ele mais profundamente, mais intensamente, romper barreiras que até hoje talvez estejam na sua vida. Você vai desistindo, isso aí deixa para lá, Deus não vai levar tanto em conta, porque já mudou. Não faz isso, irmão, porque você às vezes está perdendo grandes oportunidades aqui na terra, que Deus orientou você. Lapida aqui, filho, porque você vai ser bem diferente dos demais e, portanto, vão querer você. Entendendo? Quando você fizer isso, levar bem a sério isso, você vai perceber que Satanás, ele vem e tenta justamente dar uma manchinha no testemunho. Lute. Isso é coisa nem de cristão, hein?
Isso é questão moral dos nossos avós, que o nome tem que ter valor. Hoje nome não significa nada. O que significa é uma assinatura com carimbo ainda de autenticação, né? Nome não tem mais valor, irmãos. Mas na época dos nossos avós, era assim, não, foi fulano que pediu para pegar aqui. Foi fulano? Pode entregar. Porque sabia quem era fulano. Não sabia quem estava vindo buscar, mas sabia quem era fulano. Não é isso? Estou certo aí, não? Tá certo, irmãos? Então, olha, é uma palavra bem prática, parei aqui, uma palavra bem prática, mas que tem um poder enorme para te colocar em posições que você pode estar, que talvez Deus planeje que você esteja, mas talvez ainda não tenha chegado, porque precisa deixar as coisas um pouco mais claras. Nunca pense, as pessoas não têm nada a ver com isso, porque tem. Você é uma testemunha do Senhor. E eles vão olhar para você. E se achar um mais ou menos, vai preferir outro. É assim. Tá bom? Vamos orar por isso? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesta noite nós queremos te bendizer, porque, Pai, nós temos uma herança de educação. Nós aprendemos com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos tios e com pessoas ao nosso redor. Nós aprendemos muitas coisas. Mas, Senhor, agora nós caminhamos numa nova vida. E a Tua palavra nessa noite diz que nós devíamos crucificar a nossa carne. E isso é difícil. Mas também a Tua palavra diz que nós recebemos poder do Teu Espírito. Então nós entendemos, Pai, que a dificuldade vai sempre existir se nós tentarmos andar no caminho do Senhor pela força humana. Mas entendemos que nós devemos buscar o Senhor para receber a capacitação sobrenatural do Senhor e conseguirmos andar alinhados com o que a Tua palavra diz. Deus, nos faz entender que o caminho do Senhor é perfeito. Livra-nos, Deus, de desvalorizar a Tua palavra e a Tua direção, porque são palavras de vida e também de salvação. Em nome de Jesus, Pai, nos faz firmes, como a Tua palavra diz, aquele que é nascido do Espírito deve andar no Espírito. Esse deve ser a minha motivação, o meu empenho, porque, Senhor, eu sou nascido do Espírito. Portanto, eu devo querer andar no Espírito. Existe a luta da carne contra o Espírito, Senhor, mas isso não nos dá o direito de pensar que devemos cair, não, Senhor. Mas sim, um alerta, uma prudência, mas lembrarmos que devemos estar dependendo do Senhor todos os dias. Buscar o fortalecimento e a direção todos os dias. Esse processo de santificação vai se tornar real e visível nas nossas vidas. E seremos a cada dia uma testemunha melhor para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. Mas, Deus, entendemos também nesta noite que nós também seremos beneficiados, porque o mundo, a cada dia mais, Senhor, ele está confuso e perdido, mas nós já fomos achados pelo Senhor e nós temos uma direção. Então as pessoas encontrarão tranquilidade e paz aonde nós estivermos, porque nós teremos sempre uma palavra de orientação, de apoio, de esperança. Isso é transformação, Deus. Enquanto, Deus, alguns cristãos, irmãos, confundem o mundo, trazendo dificuldade para entender qual é a diferença de quem anda com Deus e quem anda sem Deus. Nós não queremos ser assim, Pai. Nós queremos mostrar os benefícios
de quem anda com o Senhor. Que o Senhor seja glorificado, exaltado na nossa vida. Com essa disposição, a nossa casa seja impactada pelas verdades do Senhor, pelos valores e princípios do reino. Que o nosso casamento, Senhor, seja ainda mais fortalecido, transformado, firmado nas verdades do céu. E que os nossos filhos, vendo tudo isso, se tornem homens e mulheres do Senhor, não sendo atraídos pelas características do mundo, por verem diariamente que vale a pena ser um cristão. E assim o nosso lar vai ser guardado, Deus, protegido, a mente guardada e protegida. E todo plano, toda intenção que vier contra nós, ela será frustrada. Por quê? Porque conhecemos a verdade e a verdade nos liberta, Senhor. Que assim seja, Deus, para a honra e glória do Senhor. E para que esta igreja colha a palavra que o Senhor lançou neste ano. Que sejamos frutíferos, que seja um ano de alegria, um ano de colheita, de esperança, um ano, Deus, de transformação, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia.